Então, quais são os pré-requisitos para o início e progressão da doença periodontal, já que ela é uma doença multifatorial? Qual é a primeira coisa que eu preciso ter? Lucas? Para ter doença, patógeno periodontal. Não é? Isso aí, patógeno hospedeiro suscetível. Então, olha só, esse patógeno periodontal, ele tem que estar no local correto, em número mínimo suficiente para causar doença, tá? Então, olha só, tipos clonais de espécies patogênicas não são igualmente virulentos. A gente tem cepas de AA, por exemplo, que são diferentes. A patogenia, o potencial de virulência deles é diferente. Apenas uma pequena proporção desses clones responde pela maioria das doenças. Como, por exemplo, esse clone que eu falei do AA, que é o JP2, na periodontite agressiva localizada, tá? Tem também, que eu falei mais cedo um pouquinho na aula, cepas de porfiromonas gengivales que são encontradas em indivíduos que não têm doença periodontal, que podem não ser virulentos. Fala, Lucas. Existe um AA, você tem AA, né? Então, você tem diferentes tipos de AA que apresentam virulências diferentes. Então, o AA JP2 é o mais virulento deles todos, entendeu? E aí, esse tipo de clone JP2, ele é mais frequentemente encontrado na periodontite agressiva localizada, tá? Alguém tem mais alguma dúvida até agora? Pessoal do online, qualquer coisa é só me mandar e-mail e ver os e-mails, né, Lucas? O ambiente local, vamos lá. Lá no nosso dente, no nosso sulco, na bolsa, os patógenos, eles precisam competir com as espécies benéficas. Então, eu preciso competir por lugar, para eu ficar, eu preciso competir por nutriente, né? E aí, a microbiota estabelecida pós-tratamento, ela é antagônica ao periodonto patógeno. Então, eu diminuo o número de bactérias ruins, que é o periodonto patógeno, para favorecer que essas bactérias boas colonizem a superfície do meu dente e não deem espaço nem nutriente para que o periodonto patógeno retorne, tá? Além disso, tem uma coisa chamada antagonismo reverso, ou seja, uma bactéria não convive bem com a outra. Então, por exemplo, o AA tem antagonismo reverso com o Streptococcus sanguis, com o Beris, com o Naslund. Então, por quê? Porque o AA produz bacteriocinas que acabam com essas bactérias e essas bactérias produzem fatores de inibição que acabam com o AA. Só que nisso quem ganha? O AA, né? Tô calma. Volto. Terceira linha. No último tópico, no ambiente local. Terceira linha. De compara também lá, por exemplo. Só que eu acho que na apostila ela vem em texto corrido, né? Por causa do espaço. Senão não cabe na apostila toda. Certinho? Beleza. Então, olha só, além disso, o patógeno ele pode estressar fatores de virulência apenas quando o ambiente for favorável, tá? E o patógeno pode residir silenciosamente numa área por anos, tá? Como um membro ali que está sendo figurante na microbiota. Ok, eu tenho o patógeno, que é uma condição essencial, mas não é suficiente. E agora eu preciso do quê? Suscetibilidade do hospedeiro, né? Porque senão todo mundo que tivesse gengivite ia evoluir para periodontite e eu, o Lucas, a Hanna, a gente estava rico, né? Mas não é o caso, né? Então, ele precisa ser suscetível localmente, ter o periodonto patógeno, e sistemicamente. E as diferenças no padrão da doença geralmente estão relacionadas à suscetibilidade individual. Por exemplo, defeito em células de primeira linha de defesa, em regulação imune,
né? Então, como tem muito esse lado do hospedeiro e é uma doença infecto-inflamatória, geralmente o que altera a resposta imune e inflamatória favorecem o desenvolvimento e a instalação de doença periodontal. Então, a gente tem aqui mecanismos de patogenicidade. Vamos lá. Para ele causar doença, ele precisa o quê? Conseguir colonizar a área subgengival, que não é fácil. E ele precisa produzir fatores que danifiquem diretamente os tecidos ou que façam que o nosso corpo cause essa destruição dos tecidos. Vocês entenderam isso? Então, eu tenho propriedade que destrói colágeno, que destrói osso, ou a minha presença e a presença dos meus fatores de virulência precisa induzir o meu hospedeiro a fazer isso nele mesmo. É um paradoxo, né? O paradoxo vem agora, na verdade. Então, vamos raciocinar agora. O que vocês acham que é pior para o hospedeiro? O efeito que eu, bactéria, faço e destruo meus tecidos periodontais, ou o que eu induzo o meu sistema imune a fazer? O sistema imune. Então, paradoxalmente, o meu corpo tentando se defender da agressão destrói mais tecido periodontal do que a própria bactéria, tá? Então, para colonizar a área subgengival, o que o patógeno precisa? Aderir a uma superfície ou mais, se multiplicar depois de se aderir, vai competir com outras espécies e vai se defender dos mecanismos de defesa do hospedeiro. Só que, como a gente já viu, alguns periodontopatógenos têm a propriedade de destruir as imunoglobulinas específicas, né, para eles. Então, que mecanismos eles têm? As adesinas são fímbrias, são moléculas específicas na superfície da célula bacteriana que fazem a adesão das bactérias, ou aos receptores de outras bactérias, ou à superfície do dente. Além disso, tem a coagregação. Então, as bactérias ficam em contato com outras bactérias e, por ficarem ali por um determinado tempo, conseguem se aderir. A multiplicação. Então, lá dentro do sulco e da bolsa, não são áreas favoráveis para o crescimento das bactérias. Então, tem fator temperatura, pH e a disponibilidade nutricional limitada. Então, não chega produto da dieta dentro da bolsa, e quanto mais profunda a bolsa for, mais difícil é para o micro-organismo. Além disso, tem as relações intermicrobianas, que podem ser favoráveis quando uma espécie facilita a vida da outra, seja por adesão, seja por fator de crescimento, ou podem ser desfavoráveis ou antagônicas, que competem por nutrientes, sítios de adesão, ou então ainda, que nem a gente viu aquela relação antagônica do AAA, podem produzir substâncias que limitam ou previnem o crescimento de outra espécie. Então, estão competindo sempre. Além disso, a gente tem os mecanismos de defesa do hospedeiro, que a bactéria precisa superar o fluxo do fluido. Então, ele vai ser uma barreira física, né? O deslocamento mecânico durante a mastigação e a fonação, e agentes na saliva que bloqueiam a adesão e ajudam prevenindo a colonização. Então, para o patógeno conseguir causar doença, não é fácil a vida dele não, né? Mas ele consegue. Além disso, tem a descamação das células epiteliais, a produção de anticorpos, a fagocitose das células de primeira linha de defesa, por exemplo, destruição por enzimas, né? Enfim, tem uma série de contratempos que o patógeno tem que enfrentar para conseguir causar doença, mas ele é bem sucedido. O que resulta no dano tecidual? Invasão tecidual pelas bactérias, fragmentos de células de bactérias que permanecem na bolsa e penetram e danificam os tecidos periodontais. Além disso, os micro-organismos têm capacidade de invadir as células e os tecidos do hospedeiro, que foi o que eu falei para vocês, fica difícil. Eles driblam dessa forma os mecanismos de defesa do paciente, porque o paciente não produz anticorpo, ou então a célula, o fagócito, não vai atrás da célula do indivíduo, vai atrás da célula bacteriana, e ela está lá camuflada dentro de uma célula do hospedeiro. Quem causa dano tecidual de fator de virulência?
São substâncias que danificam as células teciduais, que levam as células a liberarem substâncias ativas, substâncias que afetam a matriz intercelular, como por exemplo a colagenase, que destrói o quê? Colágeno. Substâncias, e algumas bactérias têm mais de uma, né, dessas propriedades. Vamos falar agora um pouco de patogênese da doença periodontal. Então, como acontece tudo? Vocês aguentam a gente dar intervalo só daqui a pouco, né? Tá. Eu adoro essa parte de imuno da doença periodontal. Não sei os periodontistas de plantão aí, terror e pânico pra você? Lucas? Ah, bom. Quem mais quer pério? Quem mais é pério? Aqui. Nem se manifestam. Vocês gostam de imuno? Que bom. Então, se você é a única ovelha negra daqui. Eu gosto dessa parte. Acho interessante. Então, como é que dá essa relação do parasita com o hospedeiro? As reações inflamatórias e imunes à placa são os achados predominantes da gengivite e da periodontite. Então, o paciente, sem ser o tabagista, né, que tem periodontite ou gengivite, o que acontece com ele? Ele está inflamado, não é isso? O tabagista está inflamado também, mas ele não tem sinal clínico de inflamação na boca. Então, são os achados iniciais que a gente tem ali dessas características, dessas doenças. E aí tem as reações de defesa do hospedeiro, que são nocivas para ele, que vocês já me contaram que é esse efeito paradoxal. Então, eu tentando me defender, causo dano ao meu periodonto, tá? Então, quais são os fatores que permitem a condição de gengiva clinicamente saudável? Barreira epitelial intacta, olha lá o nosso epitélio juncional, a descamação das células epiteliais na cavidade oral e o fluxo positivo do fluido do sulco, lavando esses micro-organismos que ficam soltos no sulco, na bolsa. Além disso, tem presença de anticorpos no fluido, tem a fagocitose das células de primeira linha de defesa, tem o efeito do complemento ainda sobre a microbiota, tá? E quando que vai acontecer a inflamação gengival? Oi, tudo bem? Quem é você? Peraí. Gente, não fala. Ainda bem que você não tá de microfone. Olha só. Tem a inflamação gengival vai acontecer sempre que houver acúmulo e retenção suficiente de biofilme, né, para que os produtos desse biofilme, dessas bactérias, provoquem uma resposta inflamatória. Opa. Então, quanto maior o infiltrado inflamatório, maior vai ser a nossa perda de colágeno. Os sinais clínicos, eles parecem sutis nos estágios iniciais da doença, tá? Mas as alterações histopatológicas e inflamatórias, elas são bem marcadas. Então, vai ter aumento do fluxo do fluido gengival, exudato, aumento da permeabilidade vascular, célula inflamatória saindo dos vasos, se acumulando no tecido. Para quê? Para tentar combater essas bactérias do biofilme. E aí, no infiltrado inicial, quem que a gente tem? Macrófago e linfócito e a perda substancial de colágeno. E aí vem outra parte clássica da periodontia, que o pessoal periodontista aí está careca de saber, que são as lesões de Page Schroeder, que estão a patogênese da doença periodontal. Então, vamos lá. Primeiramente, foi descrita a gengiva primária. O que é isso? Uma gengiva sadia, livre de qualquer sinal de inflamação, mas ela é considerada utópica. Por quê? Porque sempre vai ter um leve infiltrado inflamatório. Clinicamente, a gente, óbvio, não vai ver nada, mas se fizer um corte histológico, vai ter alguma coisa lá, tá? E aí a gente tem a gengiva saudável, que acontece quando há um padrão satisfatório de controle de placa, então o paciente consegue controlar a placa de forma que a quantidade de biofilme não faça com que ele desenvolva doença. O paciente está clinicamente saudável e tem um leve infiltrado inflamatório, tá? Então, ela é representada por esse desenho. E aí começam as lesões. A lesão inicial, ela começa após 24 horas do acúmulo de placa. O que a gente vai ver nessa lesão?
Então, tem alterações do plexo dentogengival, aumentando o fluxo sanguíneo para o local. Por quê? Eu quero que células de defesa cheguem lá para tentar conter essa infecção. O início da gengivite acontece de 4 a 7 dias depois e vai haver ainda dilatação e proliferação dos vasos. O predomínio celular é de linfócitos e polimorfonucleares. Tem poucos plasmócitos. Qual é a importância disso? Tem uma lesão que vocês vão ver que o predomínio é de plasmócitos. Degradação das fibras colágenas, acometimento do epitélio juncional, aumento da permeabilidade vascular, aumento do fluido gengival, migração de células polimorfonucleadas para o sulco e após 2 a 4 dias a resposta celular está bem marcada. Então isso tudo acontece nesse estágio inicial. Ok. Depois que a gente tem essa lesão inicial, a gente passa para a lesão precoce. O que acontece na lesão precoce? Vai ter mais proliferação de vasos e capilares. Aumento da dilatação dos vasos. Então, tudo isso que aconteceu na outra, agora vai estar mais. A gente vai ter um aumento maior do que aconteceu na primeira lesão. Os linfócitos e os polimorfos predominam e ainda tem poucos plasmócitos. Degeneração dos fibroblastos e fibras de colágeno. Para quê? Para gerar mais espaço para o infiltrado inflamatório. Não vou atropelar, não. Vamos lá. Proliferação das células basais do epitélio juncional e sulcular. E as projeções epiteliais no epitélio juncional. O que isso quer dizer? Vocês lembram da aula de anatomia que a gente falou das projeções do epitélio para o conjuntivo? Então, vocês vejam que aqui no epitélio juncional não tem dessa forma, parecem com os dedos, né? Não tem. E aí, conforme vai acontecendo o estado de doença, isso vai aparecer. No último slide sobre isso, eu vou mostrar para vocês. Oi? Isso. Beleza, e aí o que vai segue acontecendo? O epitélio juncional vai se soltar na sua porção mais coronária. O tempo para se tornar uma lesão estabelecida depende do hospedeiro. Então, tem gente que vai ficar mais tempo, tem gente que vai ficar menos tempo. E aí passa para a lesão estabelecida. Lembram que desse lado aqui não tinha as projeções? Conforme vai acontecendo o quadro de doença, isso acontece. Então, o estado crônico de gengivite, que ocorre de 14 a 21 dias depois da lesão inicial, aumento significativo do fluido crevicular. E aí foi o que eu falei para vocês. Nessa fase há o predomínio de plasmócitos. Continua a perda de colágeno, a gengivite já está estabelecida aqui nesse caso. Células inflamatórias predominantes, isso aqui já foi questão de prova, de concurso, tá? Em indivíduos jovens, linfócitos em maior quantidade do que os plasmócitos. E em indivíduos mais velhos, os plasmócitos em maior número. Acontece aumento da perda de colágeno e o epitélio juncional vai se proliferando com o aumento dessas projeções epiteliais que a gente viu ali no slide. Substituição do epitélio juncional por epitélio da parede interna da bolsa. O epitélio da bolsa ele passa a ser mais permeável, ou seja, a partir desse momento, como ele é mais permeável, isso facilita a agressão bacteriana, tá? E aí, quando a gente tem lesão estabelecida, duas coisas podem acontecer. É todo indivíduo que tem a evolução do seu quadro de gengivite para periodontite? Não. Então, a primeira coisa que pode acontecer, estabilidade da lesão. Então, essa pessoa vai ficar com uma gengivite crônica durante muito tempo até tirarem o biofilme dele. Ou então, vai evoluir. Então, em alguns pacientes que são suscetíveis à periodontite, a lesão estabelecida vai evoluir para uma lesão destrutiva progressiva, que é quem? A periodontite. Que no caso é a lesão avançada. Então vocês vejam a quantidade do infiltrado inflamatório e como a gente viu antes, a degradação dos nossos tecidos, né, ela serve para gerar espaço. Então essa quantidade de células de defesa aqui, se o nosso osso tivesse mais para cima, essa crista, dava pra gente colocar a mesma quantidade de células? Não dá, é só pensar no ramal Japeri de manhã, 9 horas da manhã, sentido centro, né? Então não entra uma célula lá dentro. Então você precisa criar espaço para que cheguem mais células de defesa para tentar conter. Então o nosso corpo começa
a degradar tecido periodontal para criar espaço para aumentar o infiltrado inflamatório e também, ao mesmo tempo, ficar longe da agressão bacteriana, tá? Então, se a lesão progredir para periodontite, vai acontecer entre 4 e 6 meses após a lesão inicial. As alterações morfológicas que já aconteceram nas outras fases permanecem aqui, só que nessa fase a gente vai ter perda de osso alveolar que não aconteceu na outra fase, tá? Uma degeneração significativa das fibras colágenas, aprofundamento da bolsa, e aí se estabelece a condição de anaerobiose. O infiltrado inflamatório vai se proliferar tanto lateralmente quanto apicalmente. Perda de inserção de conjuntivo e do osso alveolar. O epitélio da bolsa vai migrando apicalmente a junção cemento-esmalte, ou seja, vai se aprofundando. Se a gente pegar a sonda milimetrada e inserir dentro da bolsa, a gente vai ter uma profundidade maior. Nesse caso também a célula predominante é o plasmócito, resistência reduzida à sondagem, tá? E aí a gente vai começar a falar um pouco agora sobre hospedeiro e parasita. Alguém tem alguma dúvida até agora de patogênese da doença? Fala comigo. Lucas? Não? Não?